4 horas, 1 minuto, está marcada para esta hora uma conferência de imprensa da Agência Europeia do Medicamento. Vão ser divulgadas as conclusões sobre os casos em investigação que envolvem a vacina da AstraZeneca. Mais de 20 países, incluindo Portugal, suspenderam-na temporariamente, mas apenas por precaução. Os especialistas têm sido unânimes em afirmar que é segura. Vamos começar a ouvir esta conferência de imprensa. Today, our Safety Committee, the PRAC, continued its discussion of the rare cases of blood clots in people who received the AstraZeneca vaccine against COVID-19 that have been observed in several EU member states. During this press briefing, we will inform you about the outcome of the discussions by the PRAC, details of the assessment and the next steps. My name is Marie-Agnes Heine and I'm the head of the Communication Department at EMA. And I'm delighted to have with me Mrs. Emma Cook, the Executive Director Vão of ser agora EMA, apresentados os elementos deste comitê que fez a reavaliação da vacina da AstraZeneca por parte desta responsável de comunicação da Agência Europeia do Medicamento. Vamos começar a ouvir as conclusões. The Head of Analytics at EMA, who can provide additional information about the agency's scientific procedures if needed. Before we start, I want to explain how we plan to run this press briefing. Please note that your microphone is disabled by default for the duration of the press briefing. We will first hear short remarks by Mrs. Cook and Dr. Strauss, and after that we will have about half an hour for questions. Once the question and answer session starts, eu recordo que estamos a receber imagens em direto de Amsterdão. A conferência de imprensa propriamente dita ainda não começou, uma vez que, por agora, como temos estado a ouvir, a responsável de comunicação da Agência Europeia do Medicamento tem estado a delinear os moldes em que vai acontecer esta mesma conferência de imprensa. Primeiro, começou por apresentar os elementos que vão falar nesta conferência de imprensa, em que vai ser explicado aquilo que foi feito para reavaliar a vacina da AstraZeneca. Apresentou esses elementos e contamos começar a ouvi-los a qualquer instante. Thank you, Marie-Agnes, and good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you for joining this press briefing. Our expert committee on the safety of medicines, the Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee, has now come to a conclusion on the review of cases of blood clots in people vaccinated with AstraZeneca's COVID-19 vaccine. The committee has come to a clear scientific conclusion. This is a safe and effective vaccine. Está. É uma vacina eficaz e segura, diz Emma Cook, a diretora executiva da Agência Europeia do Medicamento. The committee also concluded that the vaccine is not associated with an increase in the overall risk of thromboembolic events or blood clots. E aí está. A vacina não está associada a eventos relacionados com coágulos no sangue, como, por exemplo, tromboembolias, como acabamos de ouvir. Very serious clotting disorders, and this then triggered a more focused review. Based on the evidence available and after days of in-depth analysis of lab results, clinical reports, autopsy reports and further information from the clinical trials, we still cannot rule out definitively a link between these cases and the vaccine. Chegaram a estas conclusões depois de analisarem vários relatórios, até relatórios de autópsias, e esta conclusão é segura, diz Emma Cook. Não há relação entre a toma da vacina da AstraZeneca e estes casos de coágulos no sangue. Rare conditions and providing information to healthcare professionals and vaccinated people will help to spot and mitigate any possible side effects. We're also launching additional investigations to understand more about these rare cases, and we're conducting targeted observational studies. About 7 million people have now been vaccinated in the EU with the AstraZeneca vaccine, and 11 million have been vaccinated in the UK, and there is increasing use of this vaccine in other countries. It remains very important that all side effects are closely monitored and reported so that we can evaluate them and see if there's any need to update the information and warnings about possible risks.
Dr. Strauss will explain the committee's evaluation in more detail, but I want to reiterate that our scientific position is that this vaccine is a safe and effective option to protect citizens against COVID-19. It demonstrated mais uma vez que esta vacina é eficaz e segura contra a COVID-19. In preventing coronavirus disease, and in fact, the real-world evidence suggests that the effectiveness could be even higher than that. We're very much aware that some member states have paused vaccinations waiting for EMA's outcome of a review. But given that thousands of people in the EU die every day, and in fact over 2,500 were reported one day last week, it really was crucial for EMA to review rapidly and thoroughly all the available evidence. So we made this review our highest priority, and our experts have worked intensively to analyse in great detail all the data available. We have mobilised European experts in the field of thrombosis and blood disorders to investigate, and we've worked closely with other health authorities across the world, including with the UK's MHRA. The scientific conclusions adopted today provide Member States with the information they need to take an informed decision regarding the use of the AstraZeneca vaccine in their vaccination campaigns. Before I hand over to Dr. Strauss, I would like to highlight that a situation like the one we have just seen here is not unexpected. When you vaccinate millions of people, it's inevitable that rare or serious incidences or illnesses will occur in the time immediately following vaccination. Emma Cook aqui dizer que não está propriamente espantada com esta desconfiança em relação a uma vacina, porque é o que acontece quando se vacina ao mesmo tempo milhões de pessoas em todo o mundo. The result of illnesses which occur by chance close in time to the vaccination. We are committed to ensure that any new suspected adverse reactions are rapidly investigated to support decisions based on science, which can then support confidence in vaccines, which is so important in dealing with this devastating pandemic that we are facing. And we remain fully mobilised to ensure our public health role. Today's conclusion helps us to continue in the fight against this pandemic by raising awareness and providing up-to-date information as we have analysed it and as it becomes available, so that citizens across Europe are informed about what they need to do. Thank you very much. Esta a declaração principal de Emma Cook, a diretora executiva da Agência Europeia do Medicamento, a dizer que esta vacina da AstraZeneca é eficaz, é segura, que foram analisados os dados com vários peritos e não está associada a qualquer aumento de casos de coágulos no sangue. The cases of blood clots reported after vaccination with COVID-19 vaccine AstraZeneca. As soon as these concerns arose last week, the committee started a comprehensive review of all the available evidence and working around the clock, making use of all the resources at our disposal. I want to thank the colleagues from the Belgium team that have led this assessment and worked side by side with colleagues from national competent authorities and the European Medicines Agency, as well as scientific experts in blood disorders, who we asked to provide advice in the assessment. The PROC has come to the following conclusions. This vaccine is safe and effective in preventing COVID-19, and its benefits continue to be far greater than its risks. Mais uma vez sublinhada, a vacina é eficaz, é segura e os benefícios de tomar esta vacina são superiores aos riscos. The committee has assessed and discussed preclinical and clinical trial data, published literature, and adverse events related to the blood clots that have occurred during the vaccination campaign, reported by vaccinees and healthcare professionals. Critical to the review has been the careful scientific assessment and clinical scrutiny of the individual cases from the different member states. PROC noted that the number of thromboembolic events reported after vaccination is lower than the expected in the general population, and PROC has concluded that there is no increase in the overall risk
of blood clots with this vaccine. Não há aumento de casos relacionados com coágulos no sangue por causa da toma da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. Is a cause of blood clots. It likely reduces the risks of thrombotic events overall. However, there are also still some uncertainties. We have seen some very rare case reports describing specific unusual events of a combination of thrombosis and thrombocytopenia and bleeding. In a few cases, tiny clots developed in multiple blood vessels in the first 7 to 14 days after vaccination, a condition called disseminated intravascular coagulation. Also, in a few cases, we saw clots developing in blood vessels draining blood from the brain, and this condition is known as a cerebral venous sinus thrombosis. These conditions are linked to low levels of blood platelets, also known as thrombocytopenia, and the evidence we have is at the moment not sufficient to conclude with certainty whether these adverse events are indeed caused by the vaccine or not. Aqui dizer que, apesar de terem sido detectados alguns casos raros, e volto a sublinhar que são raros, de doenças no sangue relacionadas com coágulos depois da vacina, da toma desta vacina contra a Covid-19, não há dados que permitam estabelecer uma ligação entre isso, esse problema, e a toma da vacina. Intravascular coagulation and 18 cases of cerebral venous sinus thrombosis were reported out of almost 20 million vaccinated people. Furthermore, such cases were not identified in the large clinical trials, but that highlights the importance of being vigilant once the vaccine is administered to large populations. PROC felt also that it is of great importance that healthcare professionals and people coming for a vaccination are aware of these possible adverse events and that they can spot possible signs or symptoms that may occur after the vaccination. Therefore, PROC has recommended to add a warning to the SMPC and the patient leaflet and a description of these cases, so that this information should be provided to healthcare professionals and to the public. EMA and national health authorities will ensure that healthcare professionals and the general public are made aware of this information and made aware of the signs and symptoms of concern so that timely action can be taken to mitigate these risks. And with that, I would like to hand back to Marie-Agnes. O que está a ser dito é que, apesar destes casos raros, é pedido à população para ficar vigilante a qualquer tipo de sintoma, que esses sintomas devem ser, obviamente, reportados aos médicos que acompanham, mas o que se sublinha aqui é que não há uma ligação entre a toma da vacina contra a Covid-19, esta vacina da AstraZeneca, e estes casos que foram reportados e que os benefícios são superiores. So let's see who wants to ask a question. So far, I don't see anybody. Compasso de espera nesta conferência de imprensa e partimos para a análise em estúdio com a Dulce Salzedas, a jornalista da SIC especializada na área da saúde. Dulce, era uma decisão que já era esperada, até porque vai na linha daquilo que diziam os especialistas durante estes dias em que ficámos aqui na expectativa do que ia acontecer. E sobretudo vai na linha daquilo que a própria Agência Europeia do Medicamento tinha dito na segunda-feira e também naquilo que a Organização Mundial de Saúde já tinha dito, que à partida não havia razão para suspender ou acabar com a vacinação, retirar dos programas de vacinação esta vacina, porque o balanço entre o risco-benefício continuava a cair para a vacina, ou seja, há muito mais benefício em tomar a vacina do que risco em ter um destes trombos. Mas há aqui duas questões que eu acho extraordinariamente importantes e que, apesar da EMA ter dito, e nós ouvimos a Presidente da EMA dizer que não há de facto qualquer risco, ou que esta vacina não aumenta o risco de se poder ter um trombo, de poder haver um coágulo numa veia, os trombos são coágulos que bloqueiam
proteção veia, portanto não haver esse risco, ou seja, não diz que não há esse risco, diz que esse risco não é maior, não é aumentado pela toma da vacina, do que no grupo das pessoas que não tomam a vacina. Portanto, é um risco idêntico. O peso entre as pessoas que fazem a vacina ou nas pessoas que não fazem vacina é sempre o mesmo. Portanto, não aumenta o risco ou não aumenta a probabilidade de alguém que toma a vacina poder vir fazer um trombo. Mas há aqui um mas. Mas há aqui um mas, porque o que diz, por exemplo, depois a diretora do PRAC, que é a tal, um dos vários grupos que a EMA tem, o grupo da farmacovigilância, que faz a vigilância farmacológica dos medicamentos que são distribuídos e que estão a ser usados, e que, de facto, há alguns casos em que houve 1 ou 2 casos mais graves, mas também muitíssimo raros, e que é preciso ter alguma atenção ou muita atenção em relação a determinados sinais que possam aparecer entre o 7º e o 14º dia depois da vacina. Portanto, o que dizem é que, atenção, continuem com o programa de vacinação, mas é preciso ter atenção em algumas situações que possam aparecer, ou alguns sinais ou sintomas que se possam sentir entre o 7º e o 14º dia. Mas insiste-se dizendo que, quer uma quer outra, insistem dizendo que não há, de facto, risco aumentado, ou esta vacina não tem um risco maior, ou não provoca nas pessoas que tomam a vacina risco maior para terem trombos. E isto vai um pouco na linha daquilo que nós há bocado falávamos, que é esta decisão, ou estas decisões de vários países da Europa de terem suspendido a toma da vacina, não havendo, de alguma forma, evidência científica para isso. Aliás, todos os países utilizaram os mesmos termos, até Portugal. Portugal, quando foi anunciada a suspensão, a Direção-Geral de Saúde não falou em suspensão, não sei se te recordas, falou em interrupção, paragem. Portanto, como se nós já sabemos que isto vai ser uma paragem de 2 ou 3 dias, porque vamos retomar a vacinação da AstraZeneca nesta campanha nacional de vacinação. Isto é a primeira vez que acontece em 65 anos, ou seja, é a primeira vez da existência da EMA que os países tomam uma decisão de suspender um medicamento sem uma recomendação da EMA para que o façam. E, portanto, isto mais depois nos leva a crer... devidamente aprovado e passar todas as etapas da avaliação. É preciso também ter cuidado que este é um medicamento, ou é um produto, sim, um medicamento com algumas características especiais. Portanto, é um medicamento que está a ser dado, é uma vacina que está a ser dada ao mesmo tempo em milhões de pessoas. Nunca houve, de facto, uma campanha de vacinação deste tipo, ou desta grandeza. A outra campanha de vacinação, mundial de vacinação, que de alguma forma se aproxima desta, é a campanha dos anos 60, da campanha da vacinação contra a pólio, e não foi assim tão grande quanto esta, não é? Nós vamos ter bilhões de pessoas a ser vacinadas, enquanto que na da pólio tivemos muito menos gente, e a vacinação da pólio decorreu faseada em vários países. Portanto, não foi ao mesmo tempo, ou concomitantemente em todos os países, como está a acontecer agora. E isto mais nos leva a crer, de facto, seguindo o raciocínio que eu estava a ter há pouco, que isto tem a ver, ou que esta suspensão, ou estas decisões de suspensão da vacina, pode ter um fundo político, uma forma de pressionar a AstraZeneca a cumprir o acordo que fez com a Comissão Europeia, em termos do número de vacinas distribuídas. Mas eu também não sei como é que a AstraZeneca vai conseguir cumprir, e explico porquê. O que acontece, por exemplo, é que a AstraZeneca está com algumas dificuldades de produção em fábricas da Europa, tentou compensar essa dificuldade de produção com algumas fábricas fora da Europa, nomeadamente nos Estados Unidos e na Índia, que é a maior fábrica que a AstraZeneca tem de produção de vacinas, está neste momento na Índia. Os Estados Unidos proíbe a exportação de vacinas fabricadas nos Estados Unidos. E a Índia, que está a produzir também para a COVAX, portanto está a distribuir a AstraZeneca para os países em vias de desenvolvimento, a África, América Latina, a Ásia. A Índia, para além disso, também disse, tudo bem, nós não nos importamos nada de distribuir para a Europa, mas primeiro queremos vacinar os nossos cidadãos. E depois, em relação ao Reino Unido, que tem de facto 2 grandes fábricas onde é produzida a vacina da AstraZeneca, o que se passa é que o Reino Unido não proibiu a exportação de vacinas, mas está em apenas 1 em cada 10 produzidas.
Dulce, já voltamos a falar até pela questão da dúvida que, quer queiramos, quer não, ficou instalada em muitas pessoas. Já vamos falar disso. Agora está em direto via Skype Miguel Prudêncio, é investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. Obrigada pela disponibilidade. Pedia-lhe para já uma reação a este anúncio da Agência Europeia do Medicamento, que de certa forma já era esperado, de que a vacina da AstraZeneca é eficaz, que é segura e que os benefícios de a tomar são superiores ao risco que pode provocar, tal como outro medicamento qualquer. Muito obrigado. Eu penso que essa é realmente a mensagem mais importante que sai desta conferência de imprensa, é a conclusão clara a que quem fez esta análise detalhada chegou, de que os benefícios da vacina superam largamente quaisquer riscos que esta possa ter. Portanto, aquilo que nos foi agora dito é que não há um aumento do risco de formação de coágulos com a vacina e que, inclusivamente, uma vez que a própria Covid-19 pode levar à formação de coágulos, ao reduzir o risco de contrair a doença, estamos, de alguma forma, até a reduzir a possibilidade de ocorrência destes coágulos. Aquilo que também é dito é que, em relação a eventos muito, muito raros, que foram descritos na conferência de imprensa como extremamente raros, na ordem das poucas dezenas, quem fez a análise não conseguiu estabelecer definitivamente a existência ou não de uma relação com a vacina. Mas eu volto a frisar, e isso foi frisado também na conferência de imprensa, que se trata de eventos extraordinariamente raros e que não ficou provada a relação com a vacina e que isto vem reforçar a necessidade de se continuar a monitorizar de perto, como de resto é o procedimento normal em qualquer vacina e em qualquer fármaco, que é continuar a monitorizar quaisquer efeitos raros e porventura inesperados que possam ocorrer. Mas, portanto, eu penso que a principal conclusão é que a vacina é efetivamente segura, é efetivamente eficaz e penso que são boas notícias para podermos retomar um plano de vacinação que é urgente continuar a avançar para que tenhamos a maior parte possível da população protegida contra a Covid-19 no menor espaço de tempo possível. Miguel Prudêncio, e este anúncio que foi feito nesta conferência de imprensa por parte da Agência Europeia do Medicamento, parece-lhe que vai ser essencial, ou melhor, vai ser suficiente, quero dizer, para que as dúvidas desapareçam entre a população relativamente a esta vacina, porque de facto essas dúvidas estão instaladas. É verdade que toda esta situação criou um ruído que veio criar em algumas pessoas receios e dúvidas. Eu espero que este esclarecimento que agora nos foi dado e que nos foi trazido pelos peritos da Agência Europeia dos Medicamentos que fizeram esta análise, e eu devo frisar que se trata das pessoas mais competentes para fazer este tipo de análise, com acesso a todos os dados relevantes para a fazer. E eu penso e espero que estas conclusões que agora se chegou e que foram agora comunicadas contribuam para diminuir ou fazer desaparecer quaisquer receios que pudessem subsistir em algumas pessoas por causa de toda esta situação de que se falou bastante nestes últimos dias. Portanto, a mensagem que tem que ficar neste momento claramente dita é que a vacina é segura, a vacina é eficaz e que os riscos da vacina são infinitamente inferiores aos riscos de às consequências de não a tomar. E, portanto, eu penso que se há algo que devemos reter disto é realmente que é importante continuarmos o plano de vacinação e é bom podermos contar com também esta vacina para a prossecução desse plano. Dulce, e agora, a partir deste anúncio, quando é que é esperado que, por acaso, autoridades de saúde, o coordenador do plano de vacinação venha anunciar que esta vacina vai ser retomada? Eu acho que a logística está pronta para se retomar a vacina amanhã. Se houver vacina, julgo que se pode retomar amanhã, não é? Portanto, não houve uma suspensão da distribuição.
A suspensão em Portugal foi, julgo que anteontem, portanto há 2 dias. As vacinas, na segunda-feira. As vacinas estão em armazém e, portanto, é possível retomar a vacinação com a AstraZeneca amanhã sexta-feira, ou no fim de semana, por exemplo. Estava previsto arrancar no fim de semana a vacinação de professores. Eu julgo que se pode arrancar já no sábado com essa vacinação. Mas há uma coisa que o Dr. Miguel Prudêncio disse que eu acho que é extraordinariamente importante e que é pensar como é que esta suspensão, ou temos que acreditar que esta suspensão não vai alterar a vontade que as pessoas têm ou não de tomar a vacina. Eu acho que isso pode acontecer em alguns países. Acho que isto pode dar força a alguns movimentos anti-vacinação. Estou a falar, por exemplo, no caso da França. Se calhar por isso é que a França não suspendeu a vacina. Portanto, a decisão de França foi não suspender a vacina, exatamente porque têm é um país onde os movimentos anti-vacinação têm mais força, mas eu admito que esta suspensão possa, de alguma forma, dar força a esses movimentos e, mais do que isso, acho que esta suspensão da AstraZeneca foi tão mediatizada, tão falada, que admito e acredito que grande parte dos cidadãos, agora, quando estiverem para ser vacinados, perguntem ou digam: eu não quero ser vacinado com a AstraZeneca, eu quero ser vacinado com outra vacina. Mas antes de mais, eu acho que é extraordinariamente importante que as pessoas pensam ou saibam aquilo com que contem, e é para isso que nós às vezes, ou que não é às vezes, que nós servimos. Isto não é nada que possa alterar o pensamento das pessoas, mas eu acho que isto pode ajudar. De todas as vacinas que foram contratadas pela Comissão Europeia, a vacina da AstraZeneca é a mais barata. Os preços ficam habitualmente nos contratos em sigilo. Na Europa, no mundo, soube-se os preços das vacinas que tinham sido contratadas porque uma ministra belga, em outubro ou novembro, não me lembro, tweetou o preço o Ministro das Finanças belga tweetou o preço das vacinas. E o facto de ela ser mais barata pode ser mais marcha para afogar. 1,75 e a da Moderna custa 18 euros. Portanto, é uma diferença brutal. Aliás, por causa disso, é que é a vacina da AstraZeneca que está a ser enviada para os países em vias de desenvolvimento e não desenvolvidos, como a África, por exemplo, e por causa disso é que a COVAX comprou muito mais vacinas à AstraZeneca do que a outros laboratórios farmacêuticos. Dulce, o que é que parece que pode acontecer? Eu tenho conhecimento de casos de pessoas que na segunda-feira a administração da vacina da AstraZeneca no nosso país foi suspensa ou interrompida, se quisermos utilizar os termos da Diretora-Geral da Saúde, na segunda-feira ao final do dia. Eu tenho conhecimento de casos de pessoas que foram contactadas para tomar a vacina nesse próprio dia e que já com o alarido que estava em torno desta vacina da AstraZeneca recusaram. Claro, mas era exatamente isso que nós estávamos a dizer. O que é expectável que aconteça agora que vai ser Pois não sei, eu acho que se a Direção-Geral de Saúde e a Task Force quiser que não haja problemas, vai ter que fazer uma boa campanha de informação para as populações, dirigida às populações e aos cidadãos, explicando que de facto não há razão ou não há nenhum risco em tomarem a vacina. Se calhar terá que ser explicado às pessoas que, tal como quando fazem outros medicamentos, têm que terem atenção nos dias seguintes a alguns sintomas que venham a ter, dor de cabeça, hematomas, mas isso tanto pode acontecer com a vacina da AstraZeneca como pode acontecer com outros medicamentos. Ainda há bocado nós aqui falávamos, por exemplo, no risco de trombos, portanto, de haver estas tromboses, estes coágulos, para quem toma a pílula. O risco é 10 vezes superior ao risco de quem toma, de quem faz esta vacina da AstraZeneca. Portanto, todos nós sabemos que nenhum medicamento, não há medicamento que não tenha riscos. Todos os medicamentos têm riscos e, portanto, eu julgo que o que é preciso agora é que a Direção-Geral de Saúde, a Comissão de Vacinação, ou seja, a Task Force da Comissão, faça uma grande campanha de informação para que as pessoas percebam o que é que está em jogo, o que é que aconteceu, quem é a EMA, que é uma outra coisa que eu acho que é extraordinariamente importante. O Dr. Miguel Prudêncio dizia isso há bocado, referia isso. A Agência Europeia do Medicamento tem dos melhores técnicos, dos melhores especialistas da Europa. Portanto, nos vários grupos científicos que a EMA tem, estão pessoas de todos os países. Uns são, enfim, nomeados, indicados
pelas agências, pelas reguladoras nacionais, outros são cooptados. E são, para além dos peritos que têm a trabalhar com eles, ou seja, uma espécie de conselheiros que dão pareceres, que fazem pareceres. E, portanto, são pessoas que, em termos científicos, nós temos que, obviamente, que acreditar. Por exemplo, aquele grupo da PRAC, a tal comissão, o tal comitê da farmacovigilância ou da vigilância farmacológica dos medicamentos, tem, por exemplo, 3 portugueses ou 2 portugueses, e são a maior parte deles farmacêuticos e farmacologistas, portanto, que são as pessoas que mais sabem de medicamentos e da forma como os medicamentos atuam no nosso corpo, das suas contraindicações e dos riscos, e, portanto, nós temos mesmo que acreditar na Agência Europeia do Medicamento. Dulce, deixa-me só colocar-te esta questão. É execuível uma pessoa que é chamada para ser vacinada contra a Covid-19 dizer eu vou, mas eu quero ser vacinado com a da Pfizer ou com a da Moderna em vez da AstraZeneca? Já me fiz essa pergunta e não tenho resposta. Eu não sei se o Dr. Miguel Prudêncio tem resposta para isso, eu julgo que não. Eu julgo que não é possível. Ou seja, é possível dizer, alguém chegar lá e dizer a vacina que eu tenho para tomar é a AstraZeneca, eu não quero tomar. Claro que sim, como é possível, eu não sou obrigada em Portugal, não se é obrigada a ser vacinado. Sim, sim. Não é? Portanto, mas essa questão a vacinação da escolha não é obrigatória. Admito eu que a escolha também, julgo que não é possível, eu não sei. Muito francamente não sei. Dr. Miguel Prudêncio, tem alguma resposta para esta questão? Eu também penso, eu não tenho uma resposta definitiva, penso também que não é possível escolher e de resto acho que faz sentido que não seja possível escolher na medida em que nós temos um número limitado de cada vacina e eu penso que uma vez demonstrado que todas as vacinas que estão aprovadas e disponíveis são seguras e são eficazes, eu penso que as pessoas devem encarar a toma da vacina que lhes for atribuída sem qualquer receio e não devem hesitar em tomar qualquer uma das vacinas que está aprovada, porque, por definição, se as vacinas estão aprovadas é porque são seguras e é porque são eficazes. E, em concreto, em relação à vacina da AstraZeneca, isto que acabou de acontecer neste momento vem reforçar precisamente a noção de que estes medicamentos, estes fármacos, estas vacinas são monitorizados em permanência e este escrutínio adicional a que a vacina da AstraZeneca foi agora sujeito, com a conclusão a que esse escrutínio conduziu, que foi o de reforçar a noção de que a vacina é segura e de que os benefícios de a tomar superam largamente quaisquer riscos, eu penso que isto deve até trazer uma confiança redobrada nesta vacina, como de resto em todas as outras que estão autorizadas no nosso país neste momento. Portanto, aqui a palavra a reter é mesmo essa que acabou de utilizar, confiança. Eu penso que sim, porque penso que temos todas as razões para isso. Como acabou de ser dito agora, estas análises foram levadas a cabo por pessoas que são os peritos absolutamente creditados e para fazer estas análises, que têm um conhecimento científico necessário para as fazer, e as conclusões a que chegaram são conclusões nas quais nós podemos confiar. Dr. Miguel Prudêncio, muito obrigada por esta análise. Obrigada também, Dulce. Boa tarde. Obrigada eu. Obrigado. Agora em direto de Bruxelas está a Susana Freches. Susana, boa tarde mais uma vez. Com esta decisão da Agência Europeia do Medicamento, é agora expectável que alguns países levantem a suspensão da vacina da AstraZeneca. Boa tarde. Pelo menos aqueles que até agora sempre disseram que tinham suspendido esta administração por precaução e que aguardavam a decisão definitiva da EMA. A EMA, a Agência Europeia de Medicamentos, não podia ter sido mais clara. Já o tinha dito durante toda a semana que a vacina era eficaz e que os benefícios suplantavam os riscos. Agora volta a referi-lo, não deixa margem para dúvidas. Falta agora que os vários governos comecem a reagir. Eu há pouco olhava para a rede social Twitter para ver se já havia alguma reação. Ainda não vi nenhuma. Nos últimos dias o que vimos foi uma espécie de efeito dominó, em que um governo a seguir ao outro anunciava a suspensão
da vacina. Agora o que poderemos ver é o efeito dominó contrário, que governo após governo, pelo menos entre aqueles que suspenderam a vacina, obviamente, comecem a recuar nessa decisão e retomem a campanha de vacinação. A decisão da EMA, ou esta revisão, este anúncio, acaba também por dar razão aos países que preferiram continuar a administrar a vacina da farmacêutica anglo-sueca. Foi o caso, por exemplo, da Bélgica, também da Grécia. Eu recordo que o primeiro-ministro grego tinha dito claramente que só iria suspender a administração se a EMA o dissesse, claramente que era para suspender. A EMA, obviamente, não faz isso, é para continuar. No caso da Bélgica, o que temos visto são movimentações dentro das autoridades belgas para tentar ficar, caso outros países não queiram doses da AstraZeneca, tentar ficar com essas doses para as administrar na Bélgica. Isto também vai depender muito, obviamente, do que decidirem os outros governos. Por exemplo, se Portugal decidir ficar com todas as doses da AstraZeneca, portanto, não vai sobrar nenhuma para a Bélgica. Vamos ver o que é que acontece com outros governos, quais as decisões que vão tomar. Isto aguardamos também por uma eventual reação da Comissão Europeia a esta decisão da EMA. Susana Freches, atenta a essas reações que vão naturalmente surgir nas próximas horas. Este novo parecer, Emanuel Nunes, boa tarde, em direto de Londres, não difere da avaliação do regulador britânico que, ao final da manhã desta quinta-feira, já tinha reafirmado que a vacina da AstraZeneca é segura. Sim, exatamente. Também o regulador britânico procedeu a uma reavaliação rigorosa, assim descrita pelo regulador, precisamente na sequência dos casos de coágulos sanguíneos que foram reportados, e a conclusão foi exatamente igual à que agora chegou a EMA e que também o regulador já tinha chegado anteriormente, ou seja, de facto não existe uma relação entre os coágulos e a vacina da AstraZeneca e, portanto, a recomendação do regulador britânico mantém-se exatamente como está. Os benefícios da vacina da AstraZeneca são substancialmente superiores aos riscos e, portanto, mantém-se o apelo para que a população vá ser vacinada assim que seja convocada para tal. Ainda assim, foram também confirmados que das 11 milhões de doses administradas da AstraZeneca aqui no Reino Unido, foram reportados 5 casos de coágulos no cérebro, mas diz o regulador que são situações que poderiam ter acontecido independentemente de a pessoa ter sido vacinada ou não. E, portanto, aqui no Reino Unido a vacinação vai continuar, como até aqui, não só com a vacina da AstraZeneca, mas também com a da Pfizer e também a partir do final da primavera com a vacina da Moderna, que já foi aprovada aqui no Reino Unido. Uma novidade, digamos assim, da comunicação do regulador britânico tem a ver com um conselho que é deixado à população, nomeadamente caso surja algum hematoma nos dias seguintes à toma da vacina ou uma dor de cabeça durante os 4 dias seguintes a essa mesma vacinação, com uma dose da AstraZeneca, o conselho do regulador é para que, nesses casos específicos, seja então procurado conselho médico. Manuel Nunes, em direto de Londres. O Reino Unido já administrou até agora 11 milhões de doses da vacina da AstraZeneca e assim vai continuar.